Olá, meus irmãos, boa noite. É muito bom a gente se encontrar. Sou muito grata a Deus por me conceder esse momento de encontro virtual com todos vocês, para estudarmos juntos mais um pouquinho das lições de nosso Mestre Jesus, juntinhos mais uma vez. Um beijo no coração de todos e vamos ao nosso estudo. O nosso assunto de hoje é sobre o capítulo 1, itens 1 e 2 do livro Céu e Inferno, que fala sobre o porvir e o nada. Antes de nós começarmos o nosso estudo, vamos fazer a leitura da nossa página de preparação do ambiente. É do livro Fonte Viva, é a lição número 168, Entre o Berço e o Túmulo. Não atentando nós às coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Palavra de Paulo aos Coríntios, no segundo Evangelho, capítulo 4, versículo 18. A flor que vemos passa breve, mas o perfume que nos escapa enriquece a economia do mundo. O monumento que nos deslumbra sofrerá insultos do tempo. Contudo, o ideal que o inspirou brilha eterno na alma do artista. A Acrópole de Atenas, admirada por milhões de olhos, vai desaparecendo pouco a pouco. Entretanto, a cultura grega que a produziu é imortal na glória terrestre. A cruz que o povo impôs ao Cristo era um instrumento de tortura visto por todos. Mas o Espírito do Senhor, que ninguém vê, é um sol crescendo cada vez mais na passagem dos séculos. Não te apegues demasiado à carne transitória. Amanhã, a infância e a mocidade do corpo serão a madureza e velhice da forma. A terra que hoje retens será no futuro inevitavelmente dividida. Adornos de que te orgulhas presentemente serão pó e cinza. O dinheiro que agora te serve passará depois a mãos diferentes das tuas. Usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não podes ver. Entre o berço e o túmulo, o homem detém o usufruto da terra, com o fim de aperfeiçoar-se. Não te agarres, pois, à enganosa casca dos seres e das coisas. Aprendendo e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência na construção do bem, acumularás na tua alma as riquezas da vida eterna. Vamos então, meus irmãos queridos, unir os nossos pensamentos nesse momento, na direção de nosso Mestre Jesus. Querido Mestre, amado Mestre, como somos felizes por saber que temos o Senhor nas nossas vidas e podemos sempre contar com seu amor, seus cuidados, com seu aconchego, sentindo a sua presença na nossa vida, a nos incentivar, a nos falar para não desistirmos, para continuarmos, para persistirmos no caminho do bem, para nos esforçarmos nesse burilhamento que hoje nos parece tão doloroso, difícil muitas vezes de suportar, mas o Senhor está aqui, sempre nos falando. Continua, meu filho, porque você vai conseguir. Por isso somos felizes, ficamos contentes com momentos como esse, quando nos sentimos mais próximos de Ti, mestre querido. Obrigada pela chance de mais um estudo das Tuas lições benditas.
abençoa o nosso trabalho da noite de hoje. Seja conosco, Jesus querido, hoje, agora e sempre. Assim seja, Senhor. Graças a Deus. Diante dessa frase, o porvir e o nada, muitos questionamentos vão surgindo. Será que existe alguma coisa além da morte? E o que será que nos espera além do túmulo? Ou será que não tem nada nos esperando? E será que morreu, acabou? Ou continuamos a existir? E de que modo nós existimos? Será que é de uma forma melhor ou pior? Será que nós temos certeza absoluta de que tudo acaba quando o corpo de carne acaba também? Ou será que temos certeza que após o túmulo continuamos vivos? Como pode ser isso? No livro Ninguém Morre, o autor, o Djalma Santos, ele cita uma passagem no livro Céu e Inferno, em que Kardec diz que o homem tem três opções: o nada, a absorção ou a individualidade da alma antes e depois da morte. É para essa última crença que a lógica nos conduz irresistivelmente. É aquela que tem estabelecida a base de todas as religiões desde que o mundo existe. Muitos temores, né, povoam a mente dos seres humanos. Nós temos medo de muita coisa, mas o maior medo é o mistério que está sempre na cabeça dos encarnados do planeta, a morte. Quando a gente procura aprender, se esclarecer sobre o assunto, aí começa a entender que a morte é um espaço intermediário entre duas vidas. E o que realmente faz com que a gente não compreenda é a falta do esclarecimento. Porque nós procuramos aprender sobre todos os assuntos, é conhecer, pesquisar, e a maioria dos assuntos são aqueles que a gente tem dúvida. Justamente sobre um assunto que é a única certeza que nós temos, nós nem queremos saber. E ainda no livro Ninguém Morre, embora hajam muitas crenças e muita gente acredite que tudo acaba com a morte do corpo físico, e isso não vai interferir absolutamente em nada no processo que Deus planejou para cada um, que é uma conquista gradativa e necessária para que se alcance a elevação espiritual. Como a morte é um intervalo entre duas vidas, após o túmulo, o espírito, que é imortal, ele vai dar prosseguimento ao seu aprendizado. Está fora do corpo físico, mas ele tem o seu corpo espiritual. E o espírito, ele vem envergar um corpo de carne no planeta por um tempo. Cada um tem um tempo que é necessário para que se cumpra o roteiro de evolução traçado por Deus, nosso Pai, para que a gente resgate dívidas, para que faça o burilamento, para que aprenda, principalmente, a conviver com seus semelhantes de uma forma gentil, amorosa, fraterna, etc. E essas sucessivas existências, elas não devem ser encaradas como um castigo que Deus nos dá. Muito pelo contrário.
São oportunidades que ele nos concede para que a gente possa trabalhar pelo nosso progresso. A morte é a porta da vida, a verdadeira, a continuação de tudo que construímos para o bem e para o mal, e não influi em nada que possa nos beneficiar ou prejudicar. Ela é totalmente neutra, não transforma ninguém em santos ou sábios. Dá-nos apenas a oportunidade de continuarmos a sequência da vida plena e imortal. Aqueles que acreditam que a vida continua após a morte, ainda assim, têm dúvidas, é, medos, expectativas sobre o que realmente acontece com o corpo físico, né, após a morte. Há uma grande curiosidade sobre como será o outro lado da vida. Como são as pessoas que vivem nesse outro mundo, do outro lado da vida? O que elas fazem? Elas comem? Elas se vestem? Elas conversam? Então, inúmeras questões passam pela cabeça até de quem acredita que existe vida após a morte. A felicidade ou a infelicidade, aí é uma questão do desempenho de cada um de nós, da conduta que tivemos na última encarnação. Porque não tem sofrimento nem felicidade se não houver o merecimento. E uma coisa nós temos certeza: todos vamos morrer, o nosso corpo. Mas muitas perguntas continuam na nossa cabeça, né? Sobre para onde nós vamos? O que nós seremos? Será que ainda seremos alguém ou alguma coisa? E será que lá vai ser bom o que nós vamos ser e fazer? Ou vai ser pior do que a gente está passando aqui na Terra? Porque todo mundo, por mais que reclame, né, da vida aqui na carne, gosta de viver. Ninguém quer ir embora daqui. Todo mundo gosta de desfrutar de tudo o que a vida do corpo de carne tem para nos oferecer. E a maioria busca os prazeres da vida material. E todos queremos a felicidade. Como já falei, né, ninguém quer morrer, ninguém quer que a vida na carne acabe. Todo mundo quer continuar vivendo. E porque ninguém quer perder, né, as alegrias das coisas boas que a vida de encarnados nos oferece. Ninguém quer perder os seus bens materiais, a sua posição social, seus amores, seus entes queridos, o curso que está fazendo, o trabalho que conseguiu a duras penas, não quer perder o seu bichinho de estimação, a casa que demorou uma vida inteira para construir, decorar, enfim, etc, etc. E se tudo isso que se tem por aqui vai acabar mesmo, né? Se de repente amanhã nada disso vai existir mais para mim, se nada que me agrada vai acontecer depois da morte do corpo físico, então tudo isso que eu faço, todo esse sacrifício de trabalhar, de estudar, de me educar, de ficar procurando melhorar, ser bondoso, caridoso, fraterno, fazer o meu burilamento, minha reforma íntima. Então, isso aí, tudo que eu estou fazendo, não vai adiantar nada, porque vai acabar tudo. E no Livro dos Espíritos, nos vêm as explicações. Será mesmo que é o nada que espera por nós além do túmulo?
Mas lá dentro de nós tem uma vozinha, alguma coisa lá falando para nós que tem alguma coisa aí nessa história que a gente não sabe. E na questão 958 do Livro dos Espíritos diz que o homem tem o instinto do pavor do nada, porque o nada não existe. E na questão 959 diz que o homem ele tem essa intuição da vida futura, porque antes de reencarnar, enquanto o espírito estava lá no plano espiritual, ele teve contato com esse assunto, tomou conhecimento, aprendeu, estudou, treinou, teve atividades. Então, quando ele está investido do corpo de carne, tem uma vaga lembrança lá nos seus arquivos daquilo tudo que ele conheceu no mundo espiritual. E desde a antiguidade, o homem ele sempre foi preocupado com o que será que aconteceria com ele após o túmulo. E mesmo que goste muito de tudo o que tem por aqui, sabe que a qualquer momento isso pode acabar. E não está bem certo do que vai acontecer depois. A ideia do nada tem alguma coisa que causa repugnância à razão. O homem mais negligente durante a vida, chegando o momento supremo, se pergunta o que vai se tornar e involuntariamente espera. No livro de Leon Denis, livro Depois da Morte, na introdução, ele fala assim: perguntei a mim mesmo, por que as gerações, a se sucederem como camadas de areia, que acarretadas incessantemente pelas ondas, vão cobrir outras camadas que as precederam? Por que esses trabalhos, essas lutas, esses sofrimentos, se tudo deve terminar no sepulcro? Em sua carreira, para onde vai, pois, o homem? Para o nada ou para uma luz desconhecida? A morte é o ponto de interrogação ante nós, incessantemente colocado. E é essa doutrina que oferecemos aos pesquisadores de todas as ordens e de todas as classes, provando-nos que a vida não é uma ironia da sorte, nem o resultado de um acaso estúpido, mas a consequência de uma lei justa e equitativa, abrindo-vos as perspectivas radiosas do futuro. Ele fornecerá um alvo mais nobre às vossas ações, para luzir um raio de esperança na noite de vossas incertezas. Aliviará o fardo de vossas provações. E no livro Céu e Inferno, do capítulo 1, item 2, nos explica que aqueles que realmente estão convencidos que o que nos espera no futuro é o nada, e morrendo o corpo físico, tudo aquilo que foi feito, trabalhado, estudado, etc., vai ser perdido. Por conta disso, se é o nada que vai ter, ele escolhe viver o hoje, esse momento fugaz, intensamente. Porque pode ser que amanhã não tenha mais. Como a pessoa que acredita que com a morte do corpo físico não tem nada mais, acabou tudo, a maior preocupação dela é a sua felicidade, em fazer as coisas que ela gosta, em se satisfazer, procurar agradar a ela mesma.
e coloca como prioridade da sua vida a satisfação dos seus desejos. Mesmo que o outro do seu lado esteja sofrendo, não esteja bem, isso não importa. O que importa é o que essa pessoa quer para ela. E por achar que tudo pode acabar, né, de repente, achando que não vai ter nada de bom após a morte do corpo, e a vida presente é essa que vale, vamos, então, nos esbaldar hoje, porque amanhã tudo isso vai sumir. E para se esbaldar, a pessoa não mede esforços para satisfazer os prazeres da vida material e chega até a burlar as leis, tanto as leis humanas quanto as leis divinas. E está sempre procurando um jeitinho de burlar a lei para conseguir aquilo que está querendo. A humanidade, durante muito tempo, né, foi submetida às regras rígidas das religiões, das igrejas e tal. E os dogmas dessas religiões obrigavam aquelas pessoas a serem submissas às suas ordens. Cansado disso tudo, né, a humanidade acabou se rendendo a essa ideia do nada. E foi aí, né, que o materialismo, né, a ideia de que só a matéria é que existe, só a matéria é que é importante, não existe Deus, não existe mais nada depois que o corpo baixa à sepultura, é só essa vida que a gente tem aqui e agora e acabou. Então, repetindo, né, a pessoa não tem estímulo para lutar contra as suas próprias imperfeições, para lutar para conseguir alguma coisa, para lutar para ser uma pessoa bondosa, caridosa, fraterna, honesta. E voltando ao livro do Leon Denis, Depois da Morte, diz então, como não há nada que me impeça de refrear as minhas vontades e os meus instintos mais animalizados, eu vou, né, enfiar o pé na jaca. Eu vou correr atrás dos meus interesses pessoais. E tudo que eu puder usufruir oriundo da matéria. Não vou precisar me esforçar para fazer reforma íntima, nem me sacrificar para melhorar, porque não vai levar a nada mesmo. E essa crença de que o nada é a única verdade, a única coisa que nos espera após o túmulo, é uma falha muito séria, né, que vem acompanhando a humanidade desde antigamente. Por conta dessa crença de que tudo acaba quando o corpo de carne acaba, né, tudo é matéria, ao longo da história da humanidade, isso levou o ser humano a adotar um comportamento egoísta, por conta dessa ideia de que não existe nada no futuro, fez com que as pessoas ficassem mais apegadas aos bens materiais, às coisas efêmeras, passageiras da vida material, e passando a dar um valor excessivo aos bens materiais. E qual é a crença da pessoa egoísta? A pessoa egoísta, ela só acredita
em tudo que é da matéria. Para o egoísta, a única coisa verdadeira mesmo é a matéria, é o mundo material. Acabou a matéria, não tem mais nada. E no livro dos Espíritos, na questão 913, nos esclarece o seguinte: e o egoísmo é o vício pior, porque ele dá origem aos outros vícios. E a gente não consegue acabar com os outros se não acabar primeiro com o egoísmo. E que o egoísmo é a maior saga da humanidade. Que a pessoa que estiver pretendendo trabalhar pelo seu aperfeiçoamento moral não pode nem pensar em ter egoísmo do seu coração. E nas questões 914 e 915 do Livro dos Espíritos, ainda esclarece que, conforme, né, os seres humanos começarem a conhecer, aprender, a se interessar, a se esclarecer sobre as coisas da vida espiritual, aí, aos pouquinhos, ele vai perdendo o interesse das coisas da vida física. E que o egoísmo é inerente, né, aos espíritos inferiores. E através das reencarnações sucessivas, o espírito vai se corrigindo, vai se depurando. E, de acordo com essa depuração, o egoísmo e as outras imperfeições, aos poucos, também vão desaparecer. E voltando ao livro do Leon Denis, Depois da Morte, como é que a gente pode pensar um Deus, né, que, estabelecendo só uma vida corporal, nos houvesse dotado tão desigualmente e do selvagem ao civilizado, tivesse reservado aos homens bons tão desproporcionados e tão diferentes em nível moral. Se não existissem as reencarnações, seria, né, um caos no mundo. E se nós tivéssemos só uma vida, como seria explicado essas diferenças? Dos níveis intelectuais, né, dos gênios precoces, as crianças que já quase que nascem sabendo tocar piano, cantar música clássica, entendendo de pintura, falando uma língua estrangeira. Os níveis diferentes de virtudes e de tendências para os vícios, as diferentes situações da vida das pessoas, isso tudo só pode ser explicado pela doutrina espírita, que vem esclarecer sobre as existências sucessivas. E no livro Céu e Inferno, capítulo 1, no item 2, ele diz que se existe uma doutrina malsã e antissocial, é seguramente o niilismo, porque ela rompe os verdadeiros laços da solidariedade e da fraternidade, que são os fundamentos das relações sociais. O niilismo é a redução a nada, é o aniquilamento, é a descrença absoluta, é a doutrina segundo a qual nada existe. É a crença do nada, é a negação da vida espiritual, é viver para o nada. Nihilismo é uma palavra que deriva da palavra latina nihil, que significa nada. E voltando ao livro Ninguém Morre, ele diz que não tem mais vez
nem na cabeça, nem no coração de ninguém, tenha religião ou não tenha religião, esse conceito, essa ideia errada de que tudo acaba com a morte. Não tem nada do futuro além do túmulo. E Deus é sábio, é bondoso, é amoroso, é justo. Ele não ia nos conceder uma oportunidade de ter uma vida na Terra e, no final, acabar com a gente, destruir tudo. E voltando ao livro Céu e Inferno, concluindo a nossa conversa de hoje, no capítulo 2, no item 9, resume assim: a doutrina espírita muda inteiramente a maneira de considerar o futuro. A vida futura não é uma hipótese, mas uma realidade. O estado das almas após a morte não é mais uma teoria, mas é o resultado da observação. O véu está levantado. O mundo espiritual nos aparece em toda a sua realidade prática. Então, meus irmãos, nós chegamos ao término do nosso estudo de hoje e vamos agora unir nossos corações e nossas mentes na conexão com o plano maior da vida. Pai querido, somos imensamente agradecidos por nos ofereceres essa chance de estudarmos juntos mais uma de tuas lições. Somos muito gratos, Pai, porque o Senhor nunca se cansa de investir em nós. O Senhor confia no potencial de cada um, investe e estimula, fortalece e abre caminhos, ilumina, nos dá subsídios, nos capacita. O Senhor dá tudo na nossa mão para que a gente tenha condições de passar pelos desafios, de superar e, através deles, aprendermos as lições que precisamos para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento espiritual. Que nesse momento o Senhor envolva a todos nós que aqui estamos juntos nesta sala virtual, a todos nós que estamos juntos neste planeta de amor, escola bendita de nossas vidas. Banha, Pai querido, com a sua luz que traz alívio, o bálsamo consolador, se for merecido, o curador, mas, principalmente, nos banhando com o seu amor bendito, nos dando um novo ânimo de vida para prosseguirmos na nossa caminhada evolutiva. Assim seja, Senhor. Graças a Deus. Obrigada, Pai querido. Obrigada a todos. Um beijo grande no coração de todos vocês. Até o nosso próximo encontro.